Bom dia, sexto ano! Sejam bem-vindos à nossa segunda aula remota da disciplina de História. Hoje, vamos analisar alguns conteúdos que estávamos vendo em sala de aula, recapitular todos eles, ok? Então, para isso, deixem sempre o estojinho de lápis e o caderno sempre perto de vocês, para qualquer anotação e observação ser apontada no caderno. Bom, mas o que é a história? A história nada mais é do que o estudo dos seres humanos no tempo. Ela analisa as mudanças e continuidades ocorridas nas sociedades. Vimos, além disso, quem são os sujeitos históricos, a periodização histórica, que compreende a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Vimos as fontes históricas, que são divididas em fontes escritas, orais, visuais e da cultura material. E vimos também a questão da pré-história, mais a fundo. Então, a seguir, eu vou deixar para vocês 2 vídeos explicativos que vão ajudar vocês bastante nessa revisão. Depois do vídeo, vou deixar algumas questões para apontamento e vocês irão copiar no caderno e responder essas questões. Juntos, iremos debater e corrigi-las, ok? Um grande abraço e fiquem em casa! Oi, crianças, bom dia! Quando falamos de história, estamos sempre necessariamente nos referindo ao passado? Nem sempre. Sim, a história não é simplesmente contar os fatos que aconteceram há muito tempo. Através da compreensão do passado, podemos dizer alguma coisa sobre o presente. Sim, porque o que os historiadores fazem é interpretar o passado para poder explicar fatos atuais. Muito bem, Michael. Assim, entendendo como e por que as coisas aconteceram, vamos poder compreender melhor nosso presente e reconhecer quais são as origens de muitos dos nossos problemas. Como é que vocês acham que o historiador faz para investigar os fatos do passado? Utiliza fontes históricas. É verdade, Tiago. Fontes históricas ou documentos, que podem ser de diferentes tipos. Fontes materiais, orais, escritas e artísticas, ou gráficas. Certo. Além disso, eu li que também podem ser primárias ou secundárias, de acordo com o momento em que foram produzidas. As primeiras são as mais próximas à época que o historiador investiga. Por exemplo, a reprodução das inscrições gravadas em alguma tumba de faraó transforma-se em uma fonte primária nas mãos do historiador, na hora de estudar o Antigo Egito. Exato. Já as secundárias são as produções feitas por outros historiadores sobre algum tema em particular, como um livro que fala sobre o Antigo Egito. Muito bem. E que outros recursos o historiador utiliza? As linhas do tempo, para ordenar os fatos que aconteceram no passado. E como é que ele faz isso? Qual é o começo da linha? Depende do que ele quiser encontrar e do calendário que utilizar. Se a linha é construída tomando como referência a era cristã, o ponto de partida será o nascimento de Cristo. À direita do ano 1, nascimento de Cristo, os anos serão contados com números positivos e à esquerda com números negativos. E para escrever alguma data anterior ao nascimento de Cristo, se usa a abreviatura AC. Se aconteceu depois do nascimento de Cristo, se utiliza DC. Os historiadores também concordaram em dividir o passado em idades históricas, para ordená-lo e estudá-lo com maior facilidade. Eu ouvi falar da pré-história. Também conta? Sim, Nath, mas essa forma de se referir ao período já quase não é utilizada pelos historiadores. Antes se dizia que a história começava com a invenção da escrita. Então, as sociedades que não conheciam a escrita não eram consideradas parte da história. Hoje também damos valor às sociedades ágrafas, isto é, as que não tinham escrita, já que produziram outras formas de comunicação. Os historiadores se juntaram durante o século XIX e decidiram dividir o passado em idades, escolhendo como único critério de divisão os acontecimentos europeus. Assim, o passado ficou fragmentado em diferentes idades: Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Essa divisão foi feita para poder analisar ordenadamente os fatos do passado. Professor, os historiadores trabalham com os antropólogos, não é? É isso mesmo, Nádia.
Para analisar a história antiga, por exemplo, a vida dos primeiros seres humanos, geralmente se formam equipes de trabalho e os historiadores trabalham com arqueólogos e antropólogos. Os antropólogos trabalham em diferentes lugares arqueológicos, escavando para desenterrar restos e tragam dados para a reconstrução do passado. Os objetos encontrados são registrados e analisados com o método do carbono 14 que permite saber a data dos restos materiais. Medem-se as partes de radioatividade que a matéria encontrada contém e que foi diminuindo lentamente desde a morte do ser vivo. Assim é reconstruída a história de muitas sociedades, mesmo que não tenham deixado nada escrito. Tiago, você não sabe como era bonito o lugar que visitei com minha família, a Cova das Mãos, na Argentina. Fomos a muitas cavernas que tinham pinturas rupestres, feitas pelos homens e mulheres que, segundo o guia turístico que nos acompanhava, explicou para a gente, viveram durante o Paleolítico. Agora eu posso entender mais sobre a vida dos primeiros seres humanos há milhões de anos. E pensar que os que pintaram essas cavernas viviam nelas é fabuloso. Os primeiros seres humanos tiveram que passar por muitos problemas para viver. Inscreva-se! Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos. Olha, professor, encontramos o que estávamos procurando. É um crânio de um Australopithecus. Parece ser de uma mulher. Agora temos a prova que a civilização surgiu aqui na África. Os estudos arqueológicos identificam que os primeiros hominídeos surgiram no continente africano. Foi assim que encontraram o fóssil que foi chamado de Lucy, por causa da música Lucy and Sky with Diamonds, dos Beatles, que eles estavam ouvindo no acampamento. Enfim, assim iniciamos nossos estudos sobre a pré-história. Partimos da teoria que a civilização surgiu na África, a partir dos primeiros hominídeos chamados Australopithecus. Nós costumamos andar em bando e praticamos caça e coleta. Mas sempre buscamos outros lugares para coletarmos e caçarmos. Não temos parada. O processo de adaptação conduziu os Australopithecus a ganharem novas habilidades, como segurar paus, jogar pedras e utilizar ferramentas, surgindo assim o Homo habilis, que continuaram o nomadismo. O nomadismo é a prática das tribos que não possuíam ponto fixo, praticavam caça e a coleta e migravam de um lugar para o outro. Durante o processo evolucionário, os hominídeos tornaram-se cada vez mais sábios. O desenvolvimento cognitivo iria desenvolvendo-se cada vez mais, surgindo o Homo erectus, o Homo sapiens arcaicus e o Homo sapiens sapiens. Foi nesse período que destacamos o processo migratório aos continentes do planeta Terra. De acordo com os estudos da pré-história da América, os primeiros hominídeos teriam vindo para o continente americano por dois lugares: o Estreito de Bering, ligando a Sibéria ao Alasca, e pela Polinésia, vindo através de embarcações pelo Oceano Pacífico, na América do Sul. Desse modo, deu origem aos povos pré-colombianos, como também os indígenas brasileiros. Conforme os hominídeos foram ocupando os territórios, eles foram se adaptando à geografia e o clima. Assim ganharam características diferentes, que deram origens às etnias. Nas regiões mais geladas, formaram as etnias de traços orientais, onde as características da face favoreciam para não acumular líquidos. A face sem obstrução, olhos puxados e cabelo liso indicam essas condições.
Nas regiões mais quentes, as características da face favorecem o acúmulo de líquidos para favorecer uma grande hidratação. As faces com obstruções, cabelos crespos e pele mais escura, comum dos traços africanos, indicam essas condições. Nas regiões frias e escuras, os hominídeos adaptados para viverem com baixa iluminação, desenvolvendo os olhos claros, o cabelo mais loiro e mais pelo em relação às outras etnias, seriam as características que dariam origem aos traços arianos. A formação das etnias nos Homo sapiens indicam que os seres humanos não possuem raças, pois geneticamente são todos iguais. As condições climáticas e adaptação geográfica foram responsáveis pela característica dos humanos. Mas na pré-história haviam raças de humanos que acabaram extintas, como o homem de Neandertal, por exemplo. Entendemos então que o período paleolítico foi marcado pelas tribos nômades, que não possuíam um ponto fixo. O paleolítico foi conhecido pelas construções rudimentares das primeiras ferramentas, por isso chamamos da Idade da Pedra Lascada. Por volta de 10.000 a.C., destacamos as primeiras tribos sedentárias, que possuem um ponto fixo. Eram tribos que praticavam a agricultura e a criação de animais, marcando o período neolítico, a Idade da Pedra Polida. Sabemos que a pré-história acabou quando surgiu a escrita, como as artes rupestres, mas o processo de transição da Idade da Pedra Polida à Idade do Bronze foi lento e gradual. Essas primeiras tribos sedentárias plantavam ao longo de rios. Os recursos hídricos ajudavam na irrigação da lavoura, mas na medida em que as aldeias começaram a crescer, surgiu uma necessidade de criar novas plantações. Portanto, era preciso construir novos canais de irrigação. Com as construções de canais de irrigação, houve a divisão do trabalho. Surgiu o trabalho manual, que eram atribuídos aos que construíam os canais de irrigação, e o trabalho intelectual, destinados aos idealizadores de novos canais de irrigação e onde criavam estratégias para a ampliação das aldeias. Veja como nossa aldeia está ampliando cada vez mais, não é? Sim, mas vejo que você não tem mais tempo para caçar. Está tão focado no trabalho aqui dos canais que mal tem almoçado direito. Eu sugiro para que peça aos moradores da aldeia que te levem algum alimento em sua tenda. Boa ideia! Assim terei mais tempo para criar estratégias para melhorar a vida das pessoas dessa aldeia. Com a divisão do trabalho, o responsável pelo trabalho intelectual tinha cada vez menos tempo para caçar. Atenção, pessoal, eu peço a gentileza que vocês contribuam comigo. Um pouco de comida, frutas, caça, pois não estou tendo tempo para caçar nem fazer a colheita, por causa de tanto trabalho que tenho para proporcionar uma vida melhor a vocês. A própria aldeia passa a levar comida ao responsável pela criação da administração da aldeia. Assim, ele tornou-se um líder e as doações de alimentos passaram a virar tributos. Oh, bondoso líder, trouxe essas melhores frutas como nosso tributo. Assim, os tributos passam a ser obrigatórios, surgindo o imposto. Uma sociedade que tem um líder que administra em troca do imposto é o que chamamos de Estado. Assim surgiu o Estado na pré-história. Com o surgimento do Estado, houve a necessidade de arrecadar mais impostos e ampliar mais a aldeia. Para isso, ocorreram os conflitos de terra, gerando guerras territoriais. Caracterizamos essa fase como a Idade do Bronze, quando as aldeias passaram a produzir armas a partir do derretimento de minerais. A Idade do Bronze foi marcada pela militarização, surgindo as primeiras cidades e escravidão. Assim surgia a guarda real para proteger o líder e um comandante para cuidar do exército e garantir a segurança. Quando o líder morria, os sucessores que assumiam o seu lugar tinham dificuldades de aceitação. Porém, para ganhar o respeito da aldeia, esse sucessor dizia que o antigo líder morto visitava eles em sonho, onde ele poderia trazer novas ideias para a aldeia. Fiquem tranquilos,
Nosso líder veio a mim do mundo dos mortos e me deu novas instruções. Essa prática passou a ficar cada vez mais comum nas primeiras clãs da pré-história, onde realizavam diferentes rituais para tentar o contato com as antigas lideranças que já haviam morrido. Assim surgiu a religião, com a possibilidade de religar-se aos antepassados. Com o tempo, essas práticas ritualísticas passaram a especialistas, surgindo as figuras dos sacerdotes nas aldeias. Ao longo dos anos, com a morte de outros líderes, eram cada vez mais cultuados esses antigos ancestrais como deuses, dando origem ao politeísmo, que é a crença em vários deuses. A religião tornou-se política. A figura do líder passa a ser considerada de um deus na Terra. Essa prática é chamada de teocracia, onde Deus está no poder. A teocracia é característica do modo de produção asiático que marcou o sistema político das primeiras cidades da história. E aí, curtiram essa videoaula? Pois então inscreva-se no meu canal, dê o like, compartilhe os vídeos com seus colegas, com seus amigos. Assim eu vou conseguir mais inscritos.